Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster aqui na Climatempo, produtora de conteúdo agro no site agroclima.climatempo. Antes da gente começar esse bate-papo aqui hoje, eu quero lembrar vocês sobre os destaques do agro que viraram notícia lá no site agroclima.climatempo.com.br. Os destaques dessa semana são: Mileto pode ser alternativa para a safrinha. El Ninho e fortes chuvas impactam no preço do tomate. Alto Uruguai registra aumento de produtividade da mandioca. E é claro, toda a cobertura do show rural Copavel lá no site agroclima.climatempo.com.br. Então, acesse agora mesmo, está a um clique de você essas notícias do agro no agroclima.climatempo.com.br. Bem, então vamos para o nosso bate-papo desta semana, que é sobre levantamento de dados meteorológicos. Recentemente eu estive na Show Rural Copavel e muitos produtores me abordaram durante a feira, querendo saber um pouco mais o que seria o levantamento de dados meteorológicos para o setor do agronegócio. Para que serve esse levantamento? Por que o setor precisa tanto utilizar um levantamento de dados como esse através de um relatório? Nós vamos trazer aqui alguns casos e você vai poder se identificar com essa demanda, que é bem comum em toda a época do ano. Nosso convidado hoje é Guilherme Borges. O Guilherme ele possui graduação e mestrado em meteorologia. Trabalha aqui na Climatempo, é meu colega. Ele é formado pela Universidade Federal de Pelotas, atualmente está cursando doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Paralelamente, trabalha na Climatempo com laudos meteorológicos e auxilia no setor do agro na empresa. Então, o Guilherme sabe de tudo sobre levantamento de dados. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao podcast AgroTalk pela primeira vez. Muito obrigado, Ângela. Prazer estar aqui com vocês. Guilherme, você viu agora na minha introdução que eu comentei com você. Recentemente eu estive lá na Show Rural Copavel e muitos produtores me abordaram na feira falando sobre levantamento de dados meteorológicos, porque é tão importante esse dado para eles fazerem algum comprovamento, né, de alguma situação, né, sobre extremos climáticos que envolveram ali o processo de produção na fazenda. Então, eu resolvi aqui trazer você para o podcast para a gente contar um pouquinho mais a respeito desse serviço de levantamento de dados meteorológicos, como que a gente pode ajudar o produtor rural nessa demanda. E eu sei que essa demanda ela é bem comum de acontecer em toda a época do ano. Explica para a gente primeiro o que é um levantamento de dado meteorológico para o setor do agronegócio. Então, sempre quando a gente pensa em levantamento de dados, né, a gente pensa, mas que dado é esse que pode me auxiliar, né? Que tipo de dados é esse que as empresas possuem, a empresa como a Climatempo possui, que pode me auxiliar, né? Então, hoje, a gente tem diversas estações meteorológicas espalhadas por todo o Brasil, né? Além disso, né, a gente tem dados de radar, dados de satélite e entre outros tipos de dados que nos auxiliam a identificar o clima, né, fazer as previsões para os próximos dias. Só que esses dados, eles ficam todos armazenados. E esses tipos de dados podem nos auxiliar numa comprovação de algum sinistro. A gente fica analisando também a variabilidade em torno de alguma condição que é mais normal, certo? Então, esse levantamento de dados, ele é muito comum em diversos setores do Brasil. Hoje, seja para comprovação de sinistro de alguma avaria na minha casa, seja para alguma avaria em alguma empresa, ou se não, algum vendaval que destelhou alguma região, entre outros, né? Até algumas empresas de energia utilizam esses laudos para comprovação a queda de torres, de linhas de energia e entre outras maneiras. Esse tipo de levantamento de dados foi se introduzindo dentro do meio agro. As pessoas foram vendo que as variabilidades que a gente está tendo através da mudança climática, pode-se dizer assim, né? Essas variabilidades em torno do clima se tornaram mais acentuadas.
consequentemente, essas comprovações de sinistros dentro da lavoura, dentro do agronegócio, ela pode ser importante. Então, consequentemente, muitos produtores nos procuram hoje para verificar como é que foi o comportamento da temperatura naquele período de plantação, como é que foi o comportamento da chuva naquele período de plantação, né. Através desse análise, desse período que o próprio produtor fornece a gente consegue fazer um levantamento de dados, trazendo todos esses dados de estações meteorológicas, tanto de temperatura quanto precipitação. A gente consegue analisar esses eventos, se eles foi de forte, médio ou fraca intensidade na região, através de imagens de radar, imagens de satélite, e compor com outras informações meteorológicas que a gente venha a ter, né. Sim, ou seja, esse levantamento de dados, que vem através de um relatório que vocês meteorologistas, fazem aí na Climatempo, né, ele comprova ocorrências meteorológicas. Então, ele é um relatório utilizado para estudos de recorrência meteorológica e justificativas de situações influenciadas pelas condições atmosféricas. Então, ele recebe um relatório e, nesse relatório, tem as informações que ele precisa. Por exemplo, de raio que caiu naquela região, a quantidade de chuva, a temperatura e outras variáveis meteorológicas ocorridas naquela longitude onde há ali a fazenda marcada. Exatamente. A gente consegue fazer toda essa avaliação da região, né, a respeito desse comportamento ali, porque querendo ou não, né, a gente tem, medições de dados meteorológicos há mais de 30 anos hoje, né, Ângelo. Uhum. Então, consequentemente, a gente consegue ter um padrão definido, né, de como se comportam os anos, estações do anos, né. Então, consequentemente, se a gente tem alguma variabilidade em torno dessa estação, em torno dessa estação definida, né, em torno dessa condição definida, consequentemente, a gente vê que isso está fora do padrão e pode afetar, consequentemente, a produção. E aí, isso vem até a gente consegue analisar aquele período e constatar se isso esteve fora ou não, né, daquilo que deveria estar. Consequentemente, pode afetar a produção. A gente falou aqui, né, de observar os dados relacionados à chuva, mas às vezes também o produtor há uma necessidade dele também de você contabilizar nesse relatório as quantidade de dias sem chuva. Exatamente. Recentemente eu fiz um laudo meteorológico, um relatório meteorológico, onde, chegou até a gente um pedido para fazer uma análise de período, né, onde foi analisado durante um mês como é que se distribuiu a chuva dentro daquele mês, porque o segurado foi até a seguradora e informou que tinha sido um período de muita chuva e, consequentemente, tinha acabado estragando a lavoura. Mas a própria seguradora, né, retornou a ele dizendo que não, que tinha sido um período de seca. Quando ela nos constatou, a gente analisou o período todo de chuva. Eu fiz análise de todo o período de chuva, constatando que nos últimos 5 dias, por exemplo, do mês, né, choveu a metade da média climatológica para o mês, ou seja, mais de 50% da chuva que deveria cair no mês todo, caiu em 5 dias, consequentemente, estragando toda a produção, daquela produtora. Os outros dias do mês foram constatados com chuvas abaixo da média, mas esse período de 5 dias, com chuva muito acima do normal, acabou prejudicando, né, essa produção. Então, consequentemente, a gente fez essa assinatura, fez essa avaliação e conseguiu constatar, né, junto a ela, que havia uma variabilidade climática naquela época ali, que consequentemente acabou afetando a produção dela. E nesse caso, o solicitante, que foi o produtor, a produtora rural, ela consegue comprovar isso para a seguradora na qual ela fechou um seguro agrícola, certo? Exatamente, né, ela consegue enviar esse laudo meteorológico assinado por um meteorologista, constatando, né, essa variabilidade em torno da média climatológica, né, em torno, né, de toda essa variabilidade meteorológica e enviar como justificativa junto à seguradora. Ô Guilherme, quem está apto hoje a fazer um relatório como esse para entregar?
para o solicitante? É apenas um metrologista e uma empresa de metrologia? Exatamente. Hoje, para uma análise dessa de dados eh, de entendimento, né, dessa quantidade de dados meteorológicos, necessita ser um meteorologista, porque precisa de um embasamento meteorológico, né, para entender essa variabilidade em torno da chuva, essa variabilidade em torno da temperatura, por exemplo, se quiser analisar a temperatura, né, existe, já chegou até a gente outros casos para analisar também temperatura e umidade em um determinado período, vindo de um produtor rural, né, então, eh, isso depende da solicitação, mas quem tem capacidade para fazer hoje é um meteorologista, né, devidamente registrado, que tenha essa capacidade de análise do período de dados, né, identificação desse condição fora do padrão, né, saber Sim. constatar essas médias climatológicas com mais comportamento ao longo dos anos anteriores. Qual que é a média hoje, que você realiza um relatório hoje de levantamento de dados por mês, mais ou menos, para a gente ter uma ideia? Eh Hoje eu não trabalho só com o setor agro, né, mas eu trabalho com Sim. todos os setores, mas em média a gente realiza um relatório desses por dia. Então, um relatório por dia, por mês aí a gente pode calcular uma média de 30 relatórios, é Uhum, bastante. exatamente. Às vezes E fica um pouco abaixo, ou, né, sim. devido, mas geralmente ao longo do mês a gente tem uma quantidade significativa de relatórios para todos os setores. E você reparou que nos últimos anos essa quantidade de relatório vem sendo demandada por causa desses eventos extremos climáticos também acontecendo com mais frequência? Com certeza, né, a partir de 2010, acho que a mudança climática ela não é mais, né, um bicho de 7 cabeças para ninguém, né. Principalmente a partir de 2010, quando esses extremos climáticos foram se tornando mais evidentes, principalmente esses extremos tanto de calor quanto de chuva, né, o pessoal foi procurando se proteger, né. Consequentemente, essa proteção foi recorrendo às seguradoras e, consequentemente, quando é eventos extremos mais significativos, tanto de calor quanto de chuva, e que afetam, a minha propriedade, afetam, o meu bem, né, eu quero um ressarcimento por aquilo. E se eu pago por aquilo, eu vou até uma seguradora, tenho, né, uma proteção, e aí quando ocorre o sinistro eu vou até lá recorrer para tentar recuperar de alguma maneira, né. E ainda mais com esses extremos climáticos mais potencializados, como você mesmo disse, né, a gente passa, a partir de 2010 a ter eles cada vez mais evidenciados, né, e seja em forma de vendavais, de chuvas mais intensas e consequentemente esse crescimento foi evoluindo também junto com a informação, né. Hoje a gente tem mais acesso à informação, todo mundo sabe que tem a capacidade de fazer um seguro da sua lavoura, fazer um seguro da sua residência, então consequentemente a evolução, né, da informação meteorológica junto com a informação do próprio cliente, né, aumentou essa demanda sim, né, em relação aos laudos meteorológicos. A gente está falando aqui, de um aspecto bastante importante quando um levantamento de dados é demandado por algum produtor rural para justificar ali, de alguma forma, um impacto, né, dos eventos extremos, seja, climáticos, das próprias mudanças climáticas na produção agrícola como um todo, né. Nesse contexto todo, a gente sabe que as pesquisas vêm indicando que esses produtores rurais já enfrentam, né, há um bom tempo, problemas causados por seca, temperatura muito alta, às vezes excesso de chuva. E, assim, esses eventos climáticos adversos, estão se tornando aqui, como a gente disse, frequentes e provocando quebras de safra recorrentes. Esse é um ponto aonde ele pode solicitar esse levantamento de dados. Mas eu vou trazer um caso aqui para você, que também eu acho que deve ser comum e você deve observar isso, com relação à questão de energia junto com o agronegócio. Porque a gente observa, quando a gente viaja, pega o carro pela estrada, a gente vê aquelas torres de energias muito grandes, né? E às vezes essas torres atravessam algumas propriedades.
E o produtor rural está lá no campo, está trabalhando, às vezes veio a chuva, aconteceu todo aquele problema que a gente já é recorrente, que a gente sabe, mas acontece um problema a mais, que não tem nada a ver com a lavoura, mas acabou a energia elétrica lá na fazenda e ele ficou dias até sem energia. Desse caso aqui, tomando pelo produtor de leite, que precisa, que tem toda, né, aquele maquinário para que ele possa produzir ali o leite, os derivados do leite dentro da fazenda, e ele precisa da energia. E se ele ficar parado 2, 3 dias por falta de energia elétrica, ele também pode utilizar um dado meteorológico para justificar essa falta de energia através de uma diversidade climática que aconteceu na região? Com certeza, se a gente conseguir, né, analisar aquele período e verificar que teve uma chuva muito intensificada na região, que teve um vento muito intensificado na região, que veio a prejudicar o fornecimento de energia para a residência dele, consequentemente, ele consegue comprovar, né, que devido a esse evento meteorológico, né, que aconteceu, acabou prejudicando a produção de leite dele, consequentemente, gerou eh, esse prejuízo, né, em relação à sua produção. Então sim, a gente tem sim diversas maneiras de comprovar hoje, né, a gente possui dados meteorológicos, como eu falei, eh, em todo o Brasil hoje, a gente tem rede, pública, mas também tem dados de redes particulares, e o que nos torna, né, muito mais robusto em relação com a requisição de dados meteorológicos. Então, consequentemente, isso a gente consegue fazer essa comprovação através dessa análise. Sim. E nesse relatório, ele pode conter imagem de satélite, outros dados de radar? Como é composto esse relatório? Geralmente a gente faz 2 tipos de relatório hoje dentro da empresa, tá, o simples e o completo. O simples, né, o completo que a gente chama de COBRAD. O simples, a gente possui um documento onde a gente faz a análise do período, onde a gente geralmente pega alguma informação de estação meteorológica, geralmente eu pego informação de alguma estação meteorológica e componho como uma informação de satélite, radar, o que eu achar necessário para comprovar aquele sinistro ali, certo? Já o laudo Cobrad, ele é um laudo que reúne mais informações, ele é mais robusto. Então ele vem com informações de estações meteorológicas, ele vem com dados de estações eh, particulares ou privadas, privadas, particulares ou públicas. Ele vem também com dados de radar, dados de satélite e tudo o que tiver para comprovar aquele sinistro lá. No caso de um dado, né, de um produtor, por exemplo, que tenha que analisar o período, a gente faz a análise do período através da estação, né, próxima a ele. Se tiver estação na região, a gente faz, ou se não, na estação mais próxima, para entender e identificar toda essa variabilidade em torno da região, perfeito? E o produtor rural, quando ele vai solicitar, seja um produtor ou seja um outro profissional, eh, ele pode já entregar para você algumas informações a respeito até do ponto ali geolocalizado onde ele está para afinar mais esse levantamento? Com certeza, é sempre importante frisar isso, né, que a gente vai pedir o ponto, né, a latitude e a longitude de onde ocorreu o sinistro, no caso, né, e qual o dia, e a gente faz uma consulta prévia, né, isso é sem custo nenhum, a gente faz essa consulta para verificar se dá para comprovar esse sinistro ou não, Uhum. certo? A partir do ok do meteorologista, eu consigo identificar um sinistro naquela região. Eu consigo comprovar isso, né, através de imagens de satélite, radar e estações, eu dou ok, ó, isso agora a partir de agora a gente consegue evoluir, né, para uma comprovação de um laudo meteorológico, né. Então primeiro a gente faz uma consulta sem custo nenhum, e depois a gente evolui, né, se caso seja positivo, a gente evolui para fazer esse documento, né. Sim. E para aqueles pontos, Guilherme, geolocalizados, né, que não há dados observados, como que vocês desenvolvem esse relatório? Então, a gente hoje, como eu falei, a gente possui estações meteorológicas em todo o Brasil, certo? O que que a gente faz? Se a gente não tem, dado naquele ponto, a gente pega a região mais próxima, porque até 30 quilômetros a gente consegue ter uma representação daquele ponto. Caso não,
a gente faz uma interpolação entre os dados entre uma estação e outra, e a gente cobre aquele local, né. Uma interpolação é uma medida entre uma região e outra e, consequentemente, consegue identificar se dentro daquele limiar ocorreu o sinistro ou não. Uhum. Ou seja, ela simula os dados com altíssima aderência àquela realidade daquele ponto que não tem, o dado observado. Exatamente, a gente reúne Uhum. toda a gama de informações que a gente tem, né, desde informações, públicas até particulares, né, faz esse interpolação que a gente chama, né, essa medida entre uma região e outra e, consequentemente, consegue identificar se dentro daquele ponto aquilo é representativo da comprovação de um sinistro ou não. A gente comentou aqui de um exemplo que você deu, né, que a demanda partiu de um produtor rural que ele precisava comprovar ali um sinistro da quantidade de chuva que caiu naquele ponto dele. Você tem algum exemplo para trazer para a gente também de algum pedido feito, por exemplo, por causa de velocidade de vento? Esse é o mais requisitado hoje, né, pra gente. Né, muitos das demandas de laudos meteorológicos que chegam até a gente é para comprovação de vendaval, porque geralmente o vendaval ele pode estar dentro, ocorrer por diferenças de pressão, né, aí voltando lá na meteorologia, né, diferença de temperatura gera diferença de pressão e consequentemente intensifica os ventos. Então, quando a gente tem esse contraste de temperatura mais acinado, a gente pode ter algum vendaval sem acontecer chuva, né. Então, consequentemente, as pessoas vêm até nós, né, saber se ocorreu um vendaval mesmo naquela época, naquela região, naquele determinado ponto, ou se não, ocorreu uma chuva muito localizada e, consequentemente, veio com uma força muito intensificada, porque a gente tem 2 tipos de vendaval. O vendaval que acontece devido às variações das pressões ao longo do dia e o associado a essas tempestades de curto prazo. O Brasil, querendo ou não, é um país majoritariamente tropical, então a gente tem a formação dessas cumulonimbus facilitadas, aquela famosa nuvem de grande desenvolvimento vertical, então consequentemente sempre está associada a ela muita chuva, muito vento e consequentemente pode gerar alguma avaria. Então a cla os laudos meteorológicos para comprovação de vendaval são os mais solicitados hoje, devido ao causar mais, problema, né, para o produtor, para Sim. outras pessoas também, né, mas não Que é só tão isso. comum agora nessa época do verão, né? Exatamente, mas a gente já fiz laudos meteorológicos também para comprovar o porquê que não germinou, né, por que que não aquela lavoura não germinou em determinado período. Como que a gente fez isso? Né, só dando outro case para vocês terem pra você ter uma ideia, a gente teve o ano de 2023, né, uma pouca chuva, pode-se dizer ali, em determinado período, para uma região de determinado cliente. Na primavera, Consequentemente por exemplo, agora a gente teve um registro, né, de pouca precipitação, que até exato, que até se a gente for olhar agora, muitos dos produtores estão tendo um impacto nessa safra 23, 24 de soja, justamente porque teve lá atrás, na hora do plantio, uma chuva que ajudou nesse plantio, depois, no final do ano de 2023, ali em dezembro, teve um período muito grande de falta de chuva em determinadas regiões brasileiras, faltou ali chuva num momento crucial daquela lavoura. E isso vai acarretando, vai empurrando ali para frente do desenvolvimento da lavoura a não germinação ali da plantação. exatamente. Então, mas não só isso, a gente teve um ano de 2023 caracterizado por muitas ondas de calor, né, Ângela. Sim. Além de a gente ter o efeito do El Niño, que ele já deixa essa circulação para a América do Sul mais quente, e o El Niño ele é caracterizado por esse aquecimento anômalos das águas do Pacífico, ele geralmente tem por característica deixar as temperaturas um pouco acima da média no Brasil. E ele bagunça mesmo essa precipitação, em todo, o país. Quando a gente analisou, esse produtor chegou até a gente para falar: "Ó, eu tive pouca chuva naquela época do ano, né, as temperaturas estavam muito acima do normal e muita a umidade do ar estava muito baixa, a umidade do ar e do solo, consequentemente, né. E, consequentemente, isso prejudicou a germinação da minha lavoura. O que que ele fez? Eu quero comprovar que durante esse período a gente teve temperaturas acima da média e teve umidade relativa muito baixa, e isso acabou prejudicando a germinação da minha lavoura. O que que eu fiz?
Eu peguei os dados das estações meteorológicas próximas, né, a essa lavoura desse cliente, consequentemente consegui verificar que a gente teve em 2 meses, né, 2 ondas de calor significativas, uma de setembro, que foi o mais forte do ano de 2023, e logo em seguida a gente teve outro em outubro, né, logo no início de outubro, que não foi tão forte quanto a de setembro, mas foi uma onda de calor que já potencializou as temperaturas acima do normal, que já estavam potencializadas pelo El Niño, e mostrou que a umidade relativa ficou muito baixa durante todo aquele período de temperaturas acima da média. Consequentemente, isso teve efeito direto na germinação daquela lavoura. A gente conseguiu comprovar o sinistro junto à seguradora, né, de que isso acabou afetando na germinação da lavoura daquele cliente. Que bacana. Então, ou seja, pessoa física e pessoa jurídica pode solicitar esse levantamento de dados. Exatamente. Qualquer pessoa pode vir até a gente solicitar o período, né, que deseja análise, e a gente consegue fazer essa comprovação, seja para como eu mostrei, falei para vocês a respeito da temperatura, umidade, verificar essa variabilidade, a gente consegue fazer também em relação à precipitação, como é que a precipitação se comportou. Choveu demais, estragou minha lavoura, eu consigo verificar. Choveu pouco, eu não tive a quantidade de chuva significativa naquele período para a minha lavoura se desenvolver e isso acabou prejudicando, a gente consegue analisar o período e fazer essa comprovação também, né. Então hoje a gente possui ferramentas, pode-se dizer assim, hoje para auxiliar o produtor, né, nessa segurança em relação à sua lavoura. Você falou que hoje a gente possui ferramentas, a meteorologia, né, Guilherme, ela avançou muito nos últimos 20 anos para auxiliar, né, qualquer setor hoje no país, né, não só aqui do agronegócio, que a gente está focado, mas qualquer setor, seja ele de logística, seja ele de varejo e também até da indústria farmacêutica, né, necessita às vezes desses dados meteorológicos. Exatamente, hoje a gente trabalha com diversos setores, né, Ângela, isso é meio que um aculturamento das pessoas, né, entender, né, que a gente possui ferramentas hoje para auxiliar elas, pra gerenciar seu estoque, gerenciar sua produção e consequentemente, se tiver alguma avaria, algum problema, a gente auxiliar eles também nessa recuperação desse prejuízo através de sistemas e fenômenos meteorológicos. Eu estou vendo que você está aí no escritório da Climatempo, em São José dos Campos. Eu até queria aproveitar esse podcast para apresentar para todo mundo, né, que está aqui ouvindo o nosso bate-papo, sobre um pouquinho sobre o Labs Climatempo, que é esse laboratório aí, né, esse escritório de meteorologia e tecnologia da Climatempo, que eu sei que tem uma equipe todinha dedicada a estudos também de tempo severo, de energias renováveis, né? Conta um pouquinho para a gente aí, quais são as pessoas que estão junto com você nesse escritório? Hoje a gente possui as 3 verticais, pode-se dizer assim, da Climatempo dentro do laboratório da Climatempo, né. A gente possui a vertical de infraestrutura, a de energia e também a de agronegócio aqui dentro, onde a gente consegue estar em contato direto com o ramo de inovação, pode-se dizer assim, que todo parque tecnológico possui, e consequentemente a gente consegue gerar mais ideias, né, trocas entre as verticais da empresa aqui dentro e consequentemente com outras pessoas, né. A gente aqui tem um hub de inovação muito significativo dentro do parque tecnológico, e toda essa evolução, de inovação é o que a gente procura para a empresa, né. Inovação é o que mantém ela sempre na crista, né, da onda, então Sim. consequentemente a gente conversa bastante, troca bastante ideia, e vai gerando esse hub de Os da inovação. O hub e os dados. É muito Uhum. legal falar do Labs Climatempo, porque eu sei que tem um grupo, né, multidisciplinar por aí de bacharéis, mestres, doutores, que Uhum. trabalham, né, com esses dados, refinando também esses dados, trabalhando para que essas informações meteorológicas, né, se tornem cada vez mais, refinadas, apuradas, para trazer realmente esses dados aí para quem precisa, não só para previsão de tempo e clima, mas também aí para justificar com o laudo meteorológico alguma ocorrência de clima diverso. Muito bacana. Olha, Guilherme, eu fiquei muito feliz de você aceitar aqui participar do AgroTalk.
nesse episódio para contar um pouquinho para a gente, né, desse trabalho tão importante do levantamento de dados que a Climatempo realiza através da experiência de vocês, meteorologistas, a sua experiência, levando para esse setor do agronegócio mais informação e mais conhecimento. Muito obrigada pela sua participação. Nada, sempre que precisar a gente está à disposição, né? Sempre trocando muitas ideias aí, a gente conversa bastante, né? E sempre que pode contar comigo, sempre que precisar. Eu que agradeço, e para você, produtor, né, que ficou curioso para entender sobre o levantamento de dados, você pode também fazer o seu requerimento, o seu pedido, caso você se vê numa situação de clima adverso que foi afetado na sua lavoura. Você pode solicitar através do canal da Climatempo, que é o climatempoconsultoria.com.br. Nesse site, climatempoconsultoria.com.br, você vai encontrar lá, na home desse site, um link chamado Produtos, né? Quando você clicar lá, você vai conseguir achar ali, fale com o consultor. Ao clicar em falar com algum consultor, você vai poder já ali responder ali as perguntas que tem, e o consultor automaticamente vai entrar em contato contigo para querer saber um pouco mais de informações e, é claro, te ajudar aí com esse levantamento de dados ou outro serviço que você necessitar aqui dos meteorologistas da Climatempo. Olha, Guilherme, muito obrigada. Espero que você retorne aqui ao podcast Agrotalk mais vezes, trazendo mais exemplos para a gente aí de casos onde o produtor rural pode se enxergar, né, nesse problema, sabendo que há solução. Com certeza, pode contar comigo. Obrigada e até a próxima. Obrigado.